É evidente que você que já chegou aqui ouviu falar de diversos acontecimentos históricos. Agora você já ouviu falar de um século que a fome avançou, as guerras se multiplicaram e os governos perderam o controle quase ao mesmo tempo? Já imaginou viver em um mundo no qual o frio destruía colheitas, os impostos aumentavam sem parar e a guerra parecia não ter fim? Foi exatamente isso que aconteceu no século XVII, um período marcado por uma profunda instabilidade que os historiadores chamam de crise geral do século XVII. Entre aproximadamente o ano de 1600 e 1700, diversas regiões do mundo enfrentaram dificuldades simultâneas. Não se tratou de um problema isolado, restrito a um único país ou mesmo a um continente. Foi uma crise ampla que atingiu a Europa, afetou suas colônias na América, impactou impérios asiáticos e agravou conflitos em diferentes partes do globo. Um dos fatores centrais dessa crise foi a chamada Pequena Era do Gelo, um período de resfriamento climático que provocou invernos rigorosos e verões curtos. Para sociedades fortemente dependentes da agricultura, isso foi devastador. Colheitas fracassaram, estoques se esgotaram e o preço dos alimentos disparou. Você já parou para pensar no impacto da fome em um mundo sem assistência social, sem políticas públicas e sem infraestrutura de distribuição? No século XVII, a escassez rapidamente se transformou em miséria extrema. Camponeses abandonavam suas terras, cidades se enchiam de famintos e a mortalidade crescia de forma assustadora, especialmente entre as crianças e os idosos. Enquanto a população lutava para sobreviver, os estados europeus estavam envolvidos em conflitos constantes. Exércitos enormes precisavam ser mantidos, armados e pagos. A guerra deixou de ser episódica e passou a ser quase permanente. A mais emblemática dessas guerras foi a Guerra dos 30 Anos, que devastou vastas áreas da Europa Central, ocorrida entre os anos de 1618 até 1648. Vilas inteiras desapareceram, campos ficaram abandonados e regiões que antes eram prósperas levaram décadas para se recuperar. Você já imaginou viver em um lugar que fosse saqueado repetidas vezes por diferentes exércitos? Para milhões de pessoas essa era a realidade cotidiana. A guerra agravava a fome, espalhava doenças e aprofundava o colapso social. A manutenção dessas guerras exigia recursos que os governos simplesmente não possuíam. Para sobreviver, reis e governantes aumentaram impostos, criaram novas taxas e pressionaram ainda mais a população. O resultado foi explosivo. Em várias regiões surgiram revoltas contra o peso fiscal e a autoridade dos governantes. O século XVII foi marcado por levantes camponeses, rebeliões urbanas e guerras civis. O poder absolutista, que parecia forte no início do período, começou a revelar suas fragilidades. Em alguns casos, a crise chegou ao ponto de romper completamente a ordem política estabelecida, como ocorreu na Inglaterra, onde a tensão entre o rei e o parlamento levou a uma terrível guerra civil e à execução depois da derrota do rei Carlos I. Embora muitas vezes estudada a partir da realidade europeia, a crise geral do século XVII teve alcance global. Nas colônias americanas, crises comerciais, disputas imperiais e a queda da população afetaram profundamente a economia. Na Ásia, grandes impérios enfrentaram rebeliões internas e dificuldades administrativas. Em várias regiões da África, conflitos locais foram intensificados pelas mudanças no comércio internacional. Você já percebeu como o mundo do século XVII estava mais conectado do que normalmente imaginamos? Quando a crise se espalhou, ela atravessou oceanos, afetando diferentes sociedades de maneira variadas, mas igualmente profundas. Apesar de toda a destruição, a crise geral do século XVII não foi apenas um período de decadência, ela também provocou transformações decisivas. Estados começaram a se reorganizar, sistemas administrativos foram reformulados e novas ideias políticas ganharam espaço. As dificuldades desse século ajudaram a preparar o terreno para as mudanças importantes nos séculos seguintes, como o fortalecimento dos estados nacionais,
o questionamento do poder absoluto dos reis e o surgimento de novas formas de pensamento político e econômico. O século XVII foi um tempo em que o mundo pareceu à beira do colapso. Fome, guerras, crises climáticas e instabilidade política se combinaram de forma explosiva. Estudar esse período é compreender que a história não avança apenas por progresso contínuo, mas também por meio de rupturas profundas. A crise geral do século XVII nos lembra que grandes transformações frequentemente nascem em momentos de sofrimento extremo e que entender o passado é essencial para compreender a fragilidade e os desafios do mundo moderno. Aproveite este momento para se inscrever em nosso canal. Faça parte do grupo de assinantes e tenha acesso a conteúdos exclusivos, vídeos diferenciados e benefícios especiais disponíveis apenas para membros. Assim como muitos já fazem parte, você também pode se juntar a essa comunidade e aproveitar todas as vantagens. Não fique de fora, assista aos vídeos relacionados, curta, comente e compartilhe. Sua participação e apoio são fundamentais para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade